Eu tô fazendo rabidomancia. Que? Rabidomancia. Rabo de quem? Da mancia. Você não sabe o que é isso, não? Meu Deus, só piora. Vocês sabem o que é rabidomancia? É uma profissão em que a pessoa ela procura água para o povo cavar, só que usando algum instrumento. Às vezes é aquela varetinha, às vezes a pessoa faz assim, que nem o exemplo da moça que eu achei na internet procurando água lá nos anos 1900 e bolinha. Hoje, ela é uma das mergulhadoras profissionais mais bem-sucedidas da Grã-Bretanha. Como ela consegue fazer isso? Ninguém sabe ao certo, mas os cientistas dizem que as células do seu corpo são extraordinariamente sensíveis às mudanças físicas e químicas na Terra. Gente do céu, a gente vê isso. Eu só gostei de um comentário que tava lá assim: essa mulher deve ficar doida quando ela toma banho, imagina. Achei água, achei água. Pensando nisso, eu trouxe uma coletânea aqui dos mais belos e tenros trabalhos que parece até um pouco piada, né? Uns negócios meio estranhos, coisas que você nunca imaginou. É hoje no Nerd Show. Meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Barbarelando. Oi. Você tá pronta para um mundo cheio de aventuras, com profissões que até uma turminha que Deus duvida? Se for que nem essa rabinomacia aí, ó, eu tô pronto. Essa gente inventa cada coisa. Vamos começar falando de uma profissão que é muito importante, foi muito importante e continua sendo muito importante, mas de um jeito diferente. Você conhece a profissão dos computadores humanos? Imagina você viver num mundo em que não existem computadores que nem a gente está fazendo. Porque assim, o computador, ele foi criado meio que no intuito de contar coisas. Não é que tipo, você não pega o computador para ficar, sei lá, baixando o jogo para você jogar. Aí o intuito dele era para fazer cálculos matemáticos. E para que cálculos matemáticos? Porque basicamente tudo que existe na nossa sociedade moderna, ocidental, oriental e todo quanto há, precisa de números e organização para funcionar. Então, tanto para astronomia, para aviação, para cálculos até de guerra, pessoas eram usadas para fazer os cálculos complexos. Mas como é que funcionava isso? Tinha uma pessoa que era como se fosse o gerente lá de projeto, tinha uma outra que mandava um pouco menos, e ele falava assim, ó, nós precisamos calcular isso aqui. Aí, como que nós vamos calcular isso aqui? Aí ele mostrava um calculaço grandão de tudo que precisava fazer. E eles contratavam pessoas que nem eram tão boas assim de matemática para fazer pequenas contas, para fazer a conta grande chegar no resultado que eles precisavam. Isso aconteceu muito ali depois da Grande Depressão nos Estados Unidos, até porque essas pessoas precisavam receber pouco dinheiro, que eles não tinham tanto dinheiro para pagar, e eram contas básicas e eles aceitavam fazer isso. Muitas vezes homens e mulheres. Mas depois que entra a Segunda Guerra Mundial, normalmente as mulheres que começaram a fazer essas contas, porque os homens estavam na guerra. E, inclusive teve um grupo de mulheres muito famosas que foram para a NASA para fazer os cálculos de lançamento e tudo mais, que virou até um filme naquele Estrelas Além do biscoito, um negócio assim, né? Aí os detalhes também eu não lembro direito. Eu fico pensando, né? Eu estudei matemática. Sim. E eu sou boa em matemática. Sim. Mas eu não sei fazer uma conta de cabeça. Então você tá contratada, porque era exatamente o que o pessoal precisava fazer. Eles faziam só no papel. A álgebra não era a única coisa que eu não sabia. E é engraçado as coisas que eles tinham que calcular. Por exemplo, uma coisa que eles precisavam calcular antigamente era quando que o cometa Halley ia passar de volta. A gente hoje sabe, a cada 70 anos. Mas não era assim, porque esses caras calcularam, essas mulheres calcularam, que a gente sabe. Eles precisavam calcular aquela redução de túnel de vento, sabe quando tá fazendo um avião, testando pra ver se ele é aerodinâmico e tal? Calcular aqueles negócios tudo. Trajetória de foguete que vai ser lançado pela NASA, precisa também. E até para balística, né? Porque normalmente eles precisavam calcular a trajetória que eles precisavam para mísseis ou para qualquer coisa assim. E essa profissão começou a desaparecer depois que os computadores programáveis eletrônicos começaram a surgir, tipo o ENIAC, que aí você podia ir lá, em vez de calcular tudo, programava ele para poder calcular. Aí o pessoal ficou mais relax, né? Mas também matemática só pra escola, né, Babarela? Um D menos é aceitável! Não, senhor! A gente já tá falando de trabalho aqui e se tem uma coisa que a gente não quer, é mais trabalho. Tô errado, Babarelando? Nossa senhora.
A gente quer descansar, aproveitar, tá chegando Natal. Mas chegando Natal é bom por um lado, mas é ruim que eu sempre fico pensando, tem que dar presente pra isso. Esse aqui eu vou dar só uma lembrancinha, esse aqui eu vou fazer isso aqui. Como é que você vai fazer pra comprar pra todo mundo? Sendo que seu patrão te põe pra trabalhar no dia 24 até meio-dia. Complicado, Barilão. Não dá nem pra você ficar lá se degladiando no shopping com milhares de pessoas. Nossa, que coisa boa, não é mesmo? Que tal você comprar um presente pra todo mundo e ainda receber até 30% de desconto com isso e também um cashback de 20% sem sair de casa? É facílimo. É só você comprar na Insider com o cupom NERDSHOW. O cupom do Nerd Show, porque tá escrito Nerd Show. E olha só que facilidade. Você tem Tech T-shirt, essa aqui que eu tô usando é a Tech T-shirt, bem legal. Cores bonitas, tem boné, tem short. Posso dar minha indicação preferida? Por favor. The Perfect Top da Insider. Que os mamões, meu filho, eles não caem de jeito nenhum. Mamões blindados. E vai também que você tá precisando de uma ideia e tal, já tem alguns kits prontos. Então às vezes você compra um kit, dá um presente pra um, dá um presente pro outro, ou então dá o kit completo, né? Aí a pessoa tem que merecer também. Escreveu cartinha? Não sei, aí você tem que ver. Então faz o seguinte, ó, vou deixar o link na descrição aqui, você clica, usa o cupom NERDSHOW, você vai receber até 30% de desconto, vai receber seu 20% de cashback e você vai ter um Feliz Natal sem ir no centro da cidade pra você comprar um tanto de coisa. Combinado? Bom, isso que é uma dica de ouro. A menina é bonita. Você lembra quando o pessoal na sua sala de aulinha lia assim, Babarelão? Nossa. Sempre tinha um menino que a professora pedia pra ler, ele tremia igual vara verde. Ah, a florzinha é bonita. E a gente ficava assim, meu Deus do céu, termina logo. Eu tenho certeza que tem gente que vai falar assim, ai que saco. E lia assim, a professora, não sei o que. Qual que é a sua história, Babarelão? Eu era a pessoa que lia a menina é bonita. Eu lembro na minha formatura do pré, eu lendo um trem lá na frente. Minha mãe tem VHS, acho, até hoje. Desse jeito aí. É mesmo? Aham. E a gente nunca viu esse VHS, por quê? Porque me convém que Com ninguém tantos veja. anos de relacionamento. Agora nós temos que ver, porque o meu a gente já viu umas 10 vezes. Mas o seu, a gente nunca apareceu. E acho que o pessoal agora ficou interessado em ver também. Fala do seu vídeo. Isso é um absurdo! Você sabia que tinha uma profissão que era de leitor? Mas assim, leitor não é... Tudo bem, é até estranho, mas não é tão estranho assim. Mas e se eu te falasse que pessoas eram contratadas em Cuba para ficar lendo enquanto as pessoas faziam charuto na fábrica? Agora já ficou um pouco mais estranho, né? O pessoal mandando um charutão... E o cara lendo lá assim, as notícias de hoje. Alexandre Pato perde pênalti em 1900... O que acontecia? Em Cuba o pessoal tem aquela, como é que a mística do charuto cubano, que é uma coisa muito famosa por lá. Então, existem várias fábricas. Só que pensa, você tá lá enrolando um charuto cubano. Isso ficou parecendo muito uma gíria pra ir no banheiro. Você tá lá enrolando um charuto cubano? Não ficou? Ficou. Só que fica com muito tédio, né, Babarelão? Porque, tipo, você fica lá, um trabalho muito repetitivo e tal. Então, pessoas eram contratadas para sentar lá e ficar lendo. Lendo o quê? Lendo notícia, lendo romance, Dostoiévski e até notícias políticas, que para Cuba convinha, né? Convinha. Convinhava. Convinhava, exatamente. Esse é o português correto. Essa história aí surgiu por volta de 1845 em Cuba. E é engraçado que você pensa, beleza, mas a empresa vai lá, contrata o cara. Você acredita que não era a empresa que contratava, não? Os assalariados juntavam um pouquinho do salário de cada um para contratar essa pessoa para ler para eles, você acredita? Uai, então é igual eu aqui que tem que ficar assinando podcast. E porque o meu chefe não paga minha assinatura do Não Inviabilize. E o negócio ficou tão importante que lá em 2012 ele foi tratado como, sabe aqueles negócio de patrimônio material da sociedade? Mas é só de Cuba, né? Da humanidade não, tipo Unesco. É mais de Cuba mesmo. E apesar de não ser uma prática assim super comum, até hoje, né? Mas ainda tem 300 pessoas que trabalham como leitores em fábricas de charuto cubano. Um trabalho que você pode seguir uma carreira. Legal! Babarelão, vou fazer uma pergunta que você pode responder do fundo do seu coração.
Quando eu deixo uma bagunça, uma porta aberta que não deveria ficar aberta porque vai molhar as coisas, quando eu esqueço de jogar um lixo no lugar certo e faço umas coisas assim, você tem vontade de me substituir? Só te eliminar mesmo, substituir não. Entendi, mas é que eu tava pensando aqui, ó, porque se você por acaso tivesse essa ideia, sabia que tinha um trabalho antigamente e segue um pouco até hoje, que é de alugar pessoas? Pois é, foi uma coisa que começou nos anos 90 e principalmente no Japão, mas que é um pouco, vamos dizer, no mínimo estranho, sabe por quê? Você pode alugar marido, amigo, filho, avó, esposa, amigo, qualquer coisa que você quiser alugar, pagar como se fosse por hora ou por um contrato, você pode fazer isso lá no Japão. Tinha até reportagem da época falando isso. We end tonight in Japan, where a growing number of people are renting people to pose as family and friends. Adriana Diaz has the story. Ruichi Ichinokawa runs something called a rental family company, and business has never been better. For a fee, he and his staff will impersonate your parents, your boss, even your spouse. Have you ever been discovered? Never. Never. Você achou um pouco estranho esse negócio aqui ou não? Só eu? Eu já vi muito em filme, né? Mas no filme tem um parasita que mora a pessoa lá no teto da outra e tal, né? Esse negócio aqui eu já achei muito estranho. Sabe por que eles começaram com esse serviço? Porque lá no Japão, as pessoas, elas são muito ligadas às aparências e aí elas precisavam dar uma como é que fala? Uma... Fingida. Não, mas uma satisfação para a sociedade, para as famílias deles, para eles ficarem mais, vamos dizer, bem vistos socialmente. Por exemplo, sabe quando você chega lá no Natal e todo mundo assim, e as namoradas, hein? Você não tem namorada, não? Aí ou então, no encontro, depois de 15 anos de formatura. Que você chega lá e fala assim, nossa, tô sozinho, e aí você quer chegar com uma namorada mais bonita. Esse serviço de namorada mais bonita, ele já existe, é a profissão mais antiga do mundo, né? Mas, por exemplo, com um amigo, né? Fala assim, não, esse aqui é meu amigo e tal. Você pode contratar pessoas. Eu acho isso muito estranho. E tem uma profissão que parece com essa, que é a de planideiras. Você já conhece essa profissão? Conhece, Bruno? Não. Essa é uma das profissões mais antigas do mundo e que é muito forte principalmente na América Central, onde no México, eles é uma coisa bem cultural, que são as mulheres que são contratadas para chorar nos velórios. Por quê? Porque eles querem demonstrar que a pessoa era querida e às vezes a pessoa não era tão querida assim. Não chama carpideira, não? Pode ser carpideira, mas aqui no nosso texto para o espanhol está escrito planideiras. Una tradición que ha caído en desuso en México, pero que por siglos formó parte de la cultura nacional. Porque vai que a pessoa não era tão querida, sabe aquela pessoa que, por exemplo, não foi que furava a bola dos meninos que jogavam em casa, que ficava fingindo que tava passando mal pra chamar atenção? O pessoal não gosta muito, né, desse tipo de gente. Aí não ia ninguém no velório. E as pessoas falavam assim, nossa, mas que tristeza, né? Não veio ninguém. Mas tinha uma moça chorando aos prantos. Oh, meu Deus, mas por que nos deixou? Meu Deus, que pessoa tão boa, não sei o quê. Pra pessoa se sentir melhor. Isso é estranho ou não é? Você pode colocar nos comentários, mas Barbarelando, estranho ou não é? É bem estranho. Tem uma profissão que eu tenho certeza que você ia querer, você vai fazer fila para você fazer um cadastro, não sei, para você participar. Você também. Ok. É uma profissão em que você vai ter muito amor, você vai ficar bem tratada o dia inteiro, com uma terapia muito bem feita. Ficou parecendo que eu tô vendendo pirâmide, não ficou? Mas é porque é o seguinte, antigamente era muito comum que as pessoas fossem tratadores / coletores de sanguessuga. Que trabalho dos sonhos, né? Você ficar com aqueles bichinhos lá e olhando assim, tô tratando dele, tô cuidando. O bicho é uma meleca lá andando assim, parado. Isso foi uma febre num determinado período, porque vocês sabem que sempre que tem um tratamento estético ou alguma coisa que diz que é bom da saúde, vira uma febre, né? E aconteceu muito na era vitoriana, da Rainha Vitória, que lançava modas, né? E o que o pessoal fazia? O pessoal achava que era muito interessante, que fazia muito bem, que você
pusesse sanguessugas em você para elas sugarem seu sangue, porque supostamente praticamente qualquer doença que você tivesse era resolvida se você tirasse um pouquinho de sangue. Eu falei, não, porque a caixa d'água tá na tampa, mas se você tirar um pouquinho, o negócio fica jóia. Primeira coisa que a gente pensa é que é uma coisa meio boba, né? E segunda que a gente pensa, beleza, é dos 1800, 1800, mas não é não. Na verdade, isso vem lá da Grécia Antiga, que é o sistema de sangria. Só que a profissão de coletor mesmo da sangria só começou a ficar mais difundida lá no século XIX. E você quer saber como é que eles coletavam a sangria, Barbarella? Ai, Renato, não sei se eu quero saber muito, mas você vai contar assim mesmo, Eu né? vou contar tampa os ouvidos que agora lá vem. É o seguinte, ó, a pessoa, no primeiro momento, elas normalmente que eram os trabalhadores rurais, eles entravam no brejo e esperavam. Porque a sangria lá, mordiscar na perna dele, grudar, aí ele ficava lá assim, ó, aqui um, ó, põe, ó, aqui outro, ó, põe no pote. E ficava assim. Mas isso aí é se der sorte da sanguessuga pegar só na perna, né? É, porque exatamente, porque tem lugares que quando a sanguessuga pega, aí ela vai ter que ficar lá pra sempre, porque não tem como se arrancar. Mas depois eles deram uma evoluída nisso e começaram a pegar cavalos, levar pro brejo, eles mordiam os cavalos, eles pegavam a sanguessuga e coletavam. Tadinho do bicho, né? Mas esse negócio, gente, foi que nem caneta emagrecedora, sabe? Virou tanto uma febre que essa sanguessuga, elas começaram a sumir da Europa. O pessoal não achava mais. Quase que o negócio entrou em extinção por causa dessa prática. Isso continua até hoje, tem lugares que fazem essa sanguessugoterapia, né? Mas com certeza não é nenhuma sombra do que já foi no passado. Mas que ainda existe, ainda existe. O coletor, mais ou menos, mas o povo que faz, tem. Pois é, né? Eu achando aqui que meu trabalho de youtuber era uma coisa completamente diferentona e tal, mas eu acho que as profissões de antigamente era bem mais diferente, né? E com certeza tem muito mais profissão que eu vou trazer num próximo vídeo, se vocês quiserem. Então você tem que me falar se você quer ou não. E lembrou de uma profissão estranha? Coloca aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!